Watch it, Copper. It's Raven. Do what he says. You stay where you are. There's a dragnet out for you, Raven. It won't do you any good to hurt her, so use your head. You better stay put. Este é o Cinematógrafo Delirante. E quem vos fala é Milena Azevedo, de Natal. E Gisele Basso, de Caxias do Sul. Para começar, eu quero deixar um salve muito grande e agradecer publicamente o professor Fábio Rockenbach, pois ele está nos ajudando a deixar o áudio limpinho e aveludado. Obrigada, professor. Merci, prof. E já aproveito, né, Milena? Deixa a dica para os nossos ouvintes que se inscrevam no curso online, que é maravilhoso, ministrado pelo professor Fábio Rockenbach. O curso se chama A Experiência do Cinema, e é só ir lá no site, que é, tudo junto, aexperienciadocinema.com.br, e escolher a modalidade do curso que mais couber no seu bolso. Curso altamente recomendado por nós. Eita, Gisele, eu preciso fazer uma errata, viu? No episódio passado, quando eu mencionei que o Bernard Herrmann utilizou trechos da trilha de Cinzas que Queimam na abertura da série de TV Paladino do Oeste, eu me equivoquei ao mencionar a duração da série. Gente, a série ela foi ao ar de 1957, atenção, até 1963, viu? Então, errata feita, correção aí feita. Sem mais delongas, nós vamos finalizar as representações femininas no noir neste episódio. Porque agora chegou a falar sobre a mulher independente. E eu já vou começar com uma provocação, viu, Gisele? Mas eu trago a Helen Hanson para me embasar. No livro Hollywood Heroines, Women in Film Noir and the Female Gothic Film, a Hanson lembra que a crítica de gênero é importante porque os críticos homens, durante muito tempo, deixaram passar a variedade de mulheres representadas nos filmes noir, focando apenas na femme fatale. Nos filmes em que a mulher era protagonista ou interpretava uma investigadora ocasional, os críticos homens logo entendiam se tratar de um melodrama ou filme da mulher, o woman's film. Então, vejam aí, a femme fatale era meio que uma referência para saber se o filme era noir ou não. E, além disso, os críticos homens também teciam comparações injustas entre o detetive barra investigador homem e a mulher investigadora, diminuindo a importância da investigadora na trama. Gente, é óbvio que, sendo mulher e precisando lidar com ambientes escuros e sombrios, a mulher investigadora vai enfrentar situações bem diferentes das quais um homem enfrentaria. Aí a gente tem um exemplo aí da Kansas, de Dama Fantasma, né? Porém, em contrapartida, a Hanson afirma que o pesquisador e escritor Foster Hirsch foi um dos primeiros críticos a abrir esta visão limitada, dizendo que o noir não apresenta apenas mulheres fatais, mas também esposas dóceis e fiéis e mulheres fortes, como Lauren Bacall, que conseguem se equivaler aos homens pelos quais se apaixonam. O professor A.C. Gomes de Matos, no livro O Outro Lado da Noite, filme noir, observa que existem muitas figuras femininas que não são mulheres fatais, mas que podem ser definidas como sexuais, em contraste com as domésticas. Elas também se aproveitam do seu domínio sexual sobre o herói para obter o que desejam. Porém, elas são menos mortíferas no seu impacto sobre ele. Por exemplo, a Mona, de Caminho da Tentação.
Seria justo compará-la com a Alice de Um Retrato de Mulher? Claro que não, né? A Estela, de Anjo ou Demônio, do Otto Preminger, é igualmente uma personagem que não se enquadra como mulher fatal. Por isso, a Helen Hanson nos diz que há uma terceira representação feminina no filme noir, a mulher independente. Ela surge para representar a independência feminina nos anos 1940, refletindo as mudanças socioculturais e econômicas pelas quais as mulheres estadunidenses passaram durante o período da Segunda Guerra, conquistando sua emancipação financeira e um certo equilíbrio social entre os sexos. A pesquisadora portuguesa Débora Carvalho, na dissertação Fatal, Cativa e Independente, a Mulher no Filme Noir, pontua, aspas aqui, as mulheres independentes não são apenas redutíveis à sua sexualidade ameaçadora ou inexistente. Destaque-se que este tipo de mulher não é percebido nem como uma ameaça à masculinidade do herói, nem como um meio para este atingir a redenção no mundo de transgressões. Trata-se de uma figura que nos provoca uma reflexão sobre as mudanças ocorridas nos papéis da mulher e, consequentemente, no gênero. A mulher independente continua a seguir os valores tradicionais, o que pode ser evidenciado no fato de esta ser casada, ou então, no final do filme, afirmar uma relação amorosa tradicional desejada. Contudo, procura uma relação, um casamento menos passiva e mais igualitária, na qual possa ter um papel ativo. Transforma os papéis de esposa e de mãe em prol de melhorar a qualidade da sua vida privada e também o seu papel na sociedade. E aproveita as novas vantagens trazidas pelo contexto sociocultural, estabelecendo seu lugar na esfera pública, conquistando assim a independência. Sobre casais onde há uma mulher independente, Débora Carvalho diz, abre aspas, o filme noir também contém alguns casais, os quais, em vez de representarem a crise nos papéis do gênero, tentam minimizar essas diferenças, acomodando uma nova mulher mais independente dentro da relação. Fecha aspas. Como exemplo, gente, nós temos a Jill, de Quem Matou Vicky, um filme de 1941, a Kansas, que eu já falei, de Dama Fantasma, a doutora Leslie Ross, de Forasteiro da Noite, ambos filmes de 1944, a doutora Constance Peterson, de Quando Fala o Coração, filme do Hitchcock, de 1945, e a Vivian, de A Beira do Abismo, filme de 1946. Mas deixa eu só fazer um adendo sobre A Beira do Abismo. Esse filme ele foi filmado em 1944. Aí os executivos perceberam que o casal Boga e Bacall era muito querido. Então, eles precisavam mexer na personagem Vivian, que era representada pela Lauren Bacall, para ela ter mais tempo de tela junto com Boga. Então, o filme foi refilmado, né? Teve cenas adicionais, por isso ele só foi lançado em 1946. Então, vocês podem notar que a maior parte desses filmes eles foram filmes realizados no período da Segunda Guerra. Só que a mulher independente, ela segue existindo também nos filmes do noir tardio, como a personagem de Betsy Drake em A Sombra da Maldição, que é um filme de 1950, e a personagem de Donna Reed em Escândalo, filme de 1952. Ainda, Milena, mais um trechinho da Débora Carvalho, aqui entre aspas também. A mulher independente muitas vezes surge como investigadora, não como profissional, uma posição essa ainda reservada aos homens, mas como uma investigadora temporária, gerada por meio de certos acontecimentos e circunstâncias, geralmente para ajudar o homem que ama.
E a mulher independente que passa a ser investigadora tem uma mobilidade muito grande no filme, bem diferente da mulher cativa, que frequentemente ficava restrita ao ambiente doméstico. A Helen Hanson, ela tece uma observação oportuna sobre a mulher investigadora do noir, Gisele, e a diferença entre ela e a mulher gótica. A mulher gótica só empreende uma investigação sobre o passado do homem que ama após o casamento, porque ela geralmente casa por impulso, sem conhecer direito ali o cara. Já a mulher investigadora do noir é mais esperta, porque durante a investigação de um caso, no mais das vezes para ajudar o crush, ela consegue informações sobre o passado dele, averiguando se realmente ele era um bom partido. E nos filmes que focaremos hoje, temos a Lucille Ball como uma secretária espirituosa que precisa agir como investigadora, em Envolto na Sombra, filme de 1946. E a Veronica Lake, em uma das performances mais memoráveis da década de 1940, como a multifacetada Ellen Graham, em Alma Torturada, de 1942. E falando da Veronica Lake, né, Milena? É curioso ver que ela foi rotulada como femme fatale, mas fez pouquíssimos papéis assim, porque ela era uma atriz com um forte apelo cômico. E ela está ótima em contrastes humanos e em Casei-me com uma feiticeira. E devo dizer, Milena, que a primeira vez que eu vi um filme com a Veronica Lake, eu fiquei esperando que ela aparecesse como a femme fatale que ia, sei lá, matar alguém, levar o homem à ruína. E eu fiquei assim, ué, mas não disseram que ela sempre fazia papéis de femme fatale? Pois é, Milena, me enganaram. Também me enganaram, viu, Gisele? Porque realmente a imagem que vendiam da Veronica Lake era geralmente como pin-up, ela fazendo aquelas poses sensuais. E eu também levei um choque quando eu assisti a Contrastes Humanos pela primeira vez. Era como se aquela imagem que estava ali na minha memória não batesse com a imagem que eu estava vendo, sabe, Gisele? E em Alma Torturada, a Lake interpreta uma personagem extremamente completa. Ela é dançarina, cantora, mágica. Ela se torna refém e também é uma agente federal. E ela acaba sendo heroína e vítima ao mesmo tempo. Bom, Gisele, como a gente já está falando aí de Alma Torturada, bora começar pelo filme do Frank Tuttle? Bora! Alma Torturada, cujo título original é This Gun for Hire, teve roteiro adaptado do romance A Gun for Sale, do escritor britânico Graham Greene, e foi publicado originalmente em 1936. A Paramount contratou os roteiristas Albert Metz e W.R. Burnett para adaptarem A Gun for Sale para o cinema. E eles deram para esse thriller político de esquerda do Greene alguns elementos dos Estados Unidos. As principais alterações que Metz e Burnett fizeram foi transpor a história original para São Francisco e Los Angeles, incorporando um discurso abertamente antinipônico, porque os Estados Unidos recém haviam entrado na guerra, e também o roteiro que transforma o rico industrial do livro do Greene, o Sir Marcus, em um executivo capitalista, monstruoso, de fala mansa, mas capaz de ações abjetas como trair a pátria por dinheiro. Sim, o Alvin Brewster é um tirano ressecado e confinado a uma cadeira de rodas e tem sido lido como um retrato velado do Henry Ford, segundo o Carlos Clarence, no livro Crime Movies From Griffith to The Godfather and Beyond. E outra mexida feita por Matz e Burnett, Gisele, foi dar à existência brutal do Raven uma motivação freudiana. Ele mata para vingar o próprio abuso sofrido nas mãos de uma tia cruel.
tirano, ressecado e confinado a uma cadeira de rodas é uma bela definição, né? E prova que mesmo ressecado e confinado em uma cadeira de rodas, a pessoa pode ser muito, 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 muito malvada. Já o Philip Raven do Green é um homem esguio, sombrio, perturbado, com lábio leporino, que é contratado por um rico industrial para matar um ministro socialista. No filme, o Philip Raven é interpretado pelo baixinho Alan Ladd. O seu estilo de vida espartano e a sua abordagem implacável à arte de matar contrastam, de uma maneira bastante divertida até, com o dono da boate e executivo da Nitro Chemical, o Willard Gates, que é um sujeito corpulento, viciado em balinhas de menta e que tem aversão à violência. E é bem importante notar também, Milena, as nuances da personalidade do Philip Raven. Porque, embora ele seja um assassino, frio, misantropo, odeia todo mundo, ele trata bem os gatos. Ele compra um vestido novo para se redimir pela grosseria dele com a Annie. E ele até entrega a bolinha para uma garotinha deficiente que está sentada na escada. E ele termina trocando a vingança contra o Gates pela ajuda para Ellen. E há igualmente o contraste dos sobrenomes Raven e Crane. Crane, que é o tenente Michael Crane, que está no encalço do personagem do Alan Ladd. Enquanto Raven, que é corvo, simboliza os atributos sombrios e predatórios do personagem, Crane é uma ave muito chamativa, chamada aqui no Brasil de Grow. E o Raven, do Ladd, foi tão memorável que serviu como fonte de inspiração para outros assassinos solitários, entre eles o que eu adoro, que é o Jeff Costello, interpretado pelo Alain Delon, em O Samurai, filme do grande Jean-Pierre Melville, de 1967. O Alan Ladd e a Veronica Lake se tornaram um casal do noir bem popular depois de Alma Torturada. Tanto que eles estrelaram também Capitulou Sorrindo, de 1942, A Dália Azul, que é de 1946, e Saigon, que é de 1947. Curiosamente, Gisele, Frank Tuttle, que é o diretor de Alma Torturada, ele dirigiu a primeira versão da adaptação de The Glass Key, batizada no Brasil como Chave de Vidro, em 1935. Segundo o Gene D. Phillips, no livro Out of the Shadows, o sucesso de Alma Torturada e a química entre o Ladd e a Lake levou a Paramount a escalá-los para o remake de 1942 de The Glass Key, que no Brasil ganhou aquele título engraçado, né, de Capitulou Sorrindo. E lembrar que foram apenas 6 meses entre uma produção e outra. E é engraçado também de por que a Paramount resolveu fazer um remake de Capitulou Sorrindo. Porque eles pensaram assim, se a Warner lucrou com o remake de O Falcão Maltês, que é do Dashiell Hammett, que na verdade são 3 remakes, né? É porque o mais conhecido foi o de 1941, que aqui no Brasil ganhou o título de Relíquia Macabra. Então, a Paramount pensou, se a Warner lucrou com o remake do Falcão Maltês, do Dashiell Hammett, a gente também pode lucrar com o remake de The Glass Key, que também é do Dashiell Hammett. E não acabou aí, viu, Milena? Porque bem depois, ainda em 1957, foi feito outra refilmagem também, seguindo a história do Alma Torturada. Quem dirigiu foi James Cagney. É um filme de 1957 chamado Um Atalho para o Inferno, já com bastante mudanças na história, porque veja que Alma Torturada foi feito ali no auge da guerra. 1957 já tinha andado alguma coisa, então a trama de espionagem se perde, mas a ideia do assassino contratado buscando vingança está lá também. É bem legal. E falando agora sobre a fotografia de Alma Torturada, o diretor de fotografia, o John Seitz, aproveita ao máximo o cenário, usando o jogo enigmático de sombras com um efeito impressionante. O filme começa à luz do dia, os locais são aparentemente assim inofensivos. É o hotel onde o Raven está morando,
É um café, é uma rua movimentada. Mas à medida que a narrativa vai se desenrolando, o Raven vai passando de caçador a caça. E aí a iluminação e o cenário vão mudando. A descida do Raven aos interiores escuros e os espaços subterrâneos da fábrica vai registrar, de uma maneira metafórica, o seu declínio num estado psicológico desesperado, cada vez mais frágil. Os espaços cavernosos da sede da Nitrochemical, que é a empresa essa, também oferecem uma localização no ar atmosférica para enfatizar essa escala obscena do império maligno do Brewster. E Alma Torturada é um filme que foi claramente usado, Milena, para se fazer propaganda. Propaganda não só para a guerra, mas a quantidade de publicidade que se aproveitou para fazer com Alma Torturada é digna de nota. A gente nota isso para começar naquele livreto, é um livreto que a Paramount fez sobre o filme e que ela distribuía para a imprensa, para os cinemas, a gente chama de press book. Esse livreto tem, assim, ideias de como fazer propaganda para o filme, como atrair o público, tem até uns textos já prontos para serem publicados nos jornais e também para serem lidos nas rádios. É só completar o texto com o dia e o nome do cinema. Sabe aquele negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o caso? Mais ou menos isso. Eles deixam o texto pronto, o locutor ou o jornalista só completa o que falta, e era isso, o texto está aí. Inclusive com as críticas, viu, Milena? Eu encontrei até as críticas já prontas. Então, nesse livreto vinha assim, a crítica com frases do tipo: ontem no cinema, pontinhos, complete o nome do cinema, os espectadores que estavam lá ficaram muito impressionados com a cena tal. Então, é só completar o nome do cinema, porque a cena que impressionou os espectadores também já está pronta de fábrica ali, vem no livretinho da Paramount. A opinião vinha pronta de dentro. A Veronica Lake já era uma estrela. E era suficientemente grande para ser o chamariz do filme. Tanto que o nome dela e do Robert Preston, que faz o namorado policial dela, o Crane, são os nomes de maior destaque no cartaz da época. Mas Alma Torturada foi também o lançamento do Alan Ladd, cujo nome aparece ainda pequenininho na parte de baixo do cartaz, e foi um lançamento com grande estardalhaço. Usaram esse filme para fazer propaganda de tudo, tem, para começar, nesse livreto, a propaganda do próprio livro que deu origem ao filme, com dicas para expô-lo nas livrarias, onde se chamaria para a pessoa comprar o livro e assistir o filme. Mas tem coisas que eu achei mais curiosas. Por exemplo, no Alma Torturada tem uma cena pequena, num dos números musicais de mágica, em que a Veronica Lake aparece com um passarinho. E foi por causa dessa cena que a Alma Torturada foi usada para vender, acredite, comida de passarinho. Tem cenas de Alma Torturada que foram usadas também para vender refrigerante, pasta de dente e até café. Café, lembrem-se, no meio do racionamento da Segunda Guerra. Esse livreto tem também, né, no meio dessas sugestões para chamar o público para o cinema, uma referência à polícia. E uma delas, Milena, eu dei risada. Veja, o título original do filme, This Gun for Hire, é a referência ao pistoleiro de aluguel. Tanto que ele foi traduzido em Portugal para Aluga-se uma arma. E aí, nesse livreto de propaganda, eles sugerem o seguinte, que o pessoal dos cinemas, o proprietário do cinema, combine com o delegado de polícia local para fazer uma exposição de armas usadas por pistoleiros de aluguel, com cartazes que explicariam em quais crimes elas foram usadas. Tudo isso para atrair a atenção do público. Então, chamar o público para assistir uma história de um pistoleiro de aluguel envolvido numa trama de espionagem, usando uma exposição com armas de pistoleiros de aluguel de verdade, que foram presos e contando a historinha pela qual eles foram presos. Eu achei meio maluco, viu, Milena? Alma Torturada fez também um grande investimento, então, na criação dessa figura do Alan Ladd. Eu encontrei uma revista dos Estados Unidos que se chama Screenland, dessas que tem fotografias, entrevistas, umas fofocas também dos atores que falam dos filmes. E o Alan Ladd aparece numa reportagem sobre novas estrelas, bem na época assim que estavam lançando o Alma Torturada. Numa revista de março de 42,
a descrição dele é a seguinte: o antigo presidente do Grêmio Estudantil do colégio, campeão de natação, foi operário faz-tudo nos estúdios, estudou arte dramática e foi descoberto pela agente Sue Carroll e hoje é contratado da Paramount. Aliás, o Alan Ladd e a agente dele, a Sue Carroll, se casaram nessa época. E essas revistas sempre descrevem o Philip Raven, esse personagem matador, como um assassino de sangue frio que é vítima da sociedade que nunca lhe deu uma chance. Acho também, Milena, que considerando o quanto esse filme serviu de propaganda para vários produtos de várias empresas e o quanto ele catapultou, de fato, o Alan Ladd para o estrelato, aproveitando a Veronica Lake, que já estava no auge, a gente pode fazer umas contas. A Veronica Lake nasceu em 1922. Então, ela ainda não tinha feito 20 anos quando esse filme estreou. Ela tinha 19 anos, uma filhinha que não tinha um ano ainda. Ela já tinha trocado de nome quando ela começou no cinema. Ela era capa de revistas e nem sempre as atrizes principais desses filmes que a gente está escolhendo, elas aparecem nas capas das revistas. A Veronica Lake aparece em mais de uma capa da mesma revista, em 1942. Ela já tinha feito meia dúzia de filmes com papéis ainda pequenos, mas 3 já com um certo renome. Só nesse ano ela apareceu, então, em Alma Torturada, no Capitulou Sorrindo, também conhecido como A Chave de Vidro, também com Alan Ladd, e no Casei-me com uma Feiticeira. Então, ela estava em todas naqueles anos. Eu achei reportagens sobre ela na revista Screamland, em julho de 1942, onde ela aparece na capa. Dessas reportagens, sabe? 4 páginas falando da pessoa com... Não é exatamente uma entrevista assim, pergunta e resposta, mas muitas declarações dela, entre aspas. E lá eles comentam que esse é o 3º filme dela e que ela faz tanto a glamurosa como a sereia e a femme fatale, dependendo do que o roteiro pede. Então aqui temos uma revista de 42, já mencionando a femme fatale, sendo que 42 ainda nem tinham comentado o termo filme noir, que só vai aparecer 4 anos depois, em 1946. Então vejam que ela não é rotulada como a femme fatale, ponto final. Eles falam de vários papéis que ela faz. E nessas fotos ela aparece assim, talvez como femme fatale, mas não aquela coisa exagerada, do tipo, eu vou te engolir vivo, sabe? Ela parece, assim, muito bonita, com a carinha meio de lado, assim, o cabelinho até um pouco na frente, mas não tapando completamente o olho, como ela aparece em várias outras fotografias, enfim. E nessa entrevista ela conta que ela tinha 19 anos, recém havia tirado a licença de motorista, disse que as unhas que ela usava nos filmes são postiças, que ela só tinha um casaco de pele, que mais que isso não precisa, que ninguém precisa de joias, porque só é preciso ter um conjunto de bijuterias grande e chamativo, porque ninguém sabe a diferença entre joia e bijuteria de qualquer maneira. Ela e o marido e essa filhinha pequenininha de menos de 1 aninho moravam num apartamento de 5 cômodos e estavam economizando para comprar uma casa com 2 quartos, mas a guerra estragou tudo e eles adiaram. Tudo isso parece fofoquinha, mas tem um trecho em que ela fala dessa filha que tinha na época 10 meses e que me chamou a atenção. Aparece a declaração dela entre aspas e ela diz o seguinte: nenhum fotógrafo vai pôr os pés além dessa porta. O bebê é meu e não dos jornais. Me chamou a atenção. Gisele, só me permita uma pausa aí, porque essa história da Veronica Lake é muito massa, né? Eu não sabia realmente nada disso, mas o que me chamou a atenção foi o termo femme fatale empregado em 1942. Lembra que eu mencionei que a primeira vez que eu tinha lido o termo femme fatale foi em referência à Gilda de 1946? Lembro. Então, olha aí, então ele Voltamos já um pouquinho. retrocede, né? Então, em 42, esse termo, a nossa pesquisa, tá vendo, pessoal? Assim, às vezes a gente vai descobrindo as coisas por acaso, né? Então, já sabemos que em 1942 o termo já era empregado lá nos Estados Unidos.
Era isso aí, Ma- tá, Gisele? Que eu queria só fazer, não perder aí o Claro. gancho, né? Para lembrar do termo, né? Porque a historiadora bateu com tudo aqui. Acho que eu estou pegando o vírus da historiadora, então. Porque Opa! o que eu reparei também, Milena, é que. Lembra que a gente comentou naquele episódio que uma coisa é se usar a palavra mulher e a palavra fatal uma do lado da outra, né? Como eu digo parede branca, como eu digo, sei lá, sapato preto, né? Então, mulher fatal, deu. Outra coisa é quando se passou a usar esse termo femme fatale. Primeiro, na língua original, em francês, que ele já aparece, também aqui essa revista é dos Estados Unidos, mas ele aparece escrito em francês. Só que tem uma diferença que para mim chama atenção, que é quando a gente cita uma expressão que tem uma certa força exatamente porque ela é usada numa língua estrangeira, normalmente nos jornais ela aparece ou com aspas, ou em itálico, grifada de alguma maneira, sabe? Para separá-la de fato do resto do texto. E aqui não. Aqui, femme fatale aparece corrido, assim, no texto em inglês, não está nem em itálico, nem com destaque algum. Então, eu não sei se eles usaram, se talvez ela ainda não tinha a carga que se criou depois no filme noir, porque eles Hum, citam os vários tipos de papel que ela vai falando, né? Que ela vai fazendo. Então, a glamour girl, a sereia e a femme fatale, os três tipos. Então, olha que interessante, que é já o legal. uso de femme fatale, mas talvez não é. Sabe quando a gente fala, a gente não diz femme fatale, a gente diz a femme fatale, sabe aquela Sim. coisa? Não, mas é É interessante, porque interessante isso, né? é muito interessante, porque no texto, pelo menos de onde eu li, né, no Into the Dark, ele tá em itálico. Eles reproduziram, né? Isso! Eles reproduziram lá o trecho original e tá em itálico. Então, caramba, olha aí, a gente vai descobrindo, É Gisele. muito louco. Em algum momento a gente vai descobrir quando esse termo realmente surgiu lá nos Estados Unidos, né? E é interessante também, porque nessa revista, como eu disse, ela é citada, assim, citados os tipos de papéis que ela tinha feito, lembrem, é 1942, era o que agora se sabe que já era o auge da carreira dela, mas na época não tinha como saber, né, enfim. Mas ela não aparece, ela aparece em poucas, acho que em 2 fotografias ou 3 só nessa reportagem, e várias nessa revista, nas revistas sequentes, enfim. E ela não aparece fazendo aquela cara de vou te engolir vivo, né? Que eu comentei antes, aquela cara de vou acabar contigo, estou aqui para destruir a vossa vida. Ela parece mais assim, uma mulher assim, bonita, elegante, com uma certa independência ali, né, nos papéis dela, enfim, mas não como uma demônia, sabe? A gente olha assim, ela não é retratada como femme fatale nessas fotografias, pelo menos, ou nessas. Eu fico pensando em que ponto foi que virou a imagem dela dessa maneira, a tal ponto que quando eu fui assistir o primeiro filme dela, eu já conhecia a Veronica Lake de cara e de cabelo, né? Provavelmente a imagem que quase todo mundo que ouviu falar dela tem na cabeça também. Eu conhecia da fama da Femme Fatale e foi, de fato, a minha estupefação, eu diria, diante do primeiro filme que eu assisti dela, né? Muito maluco como a imagem vai se criando, talvez até, não sei se foi mais tarde pela própria indústria do cinema, se foram as pessoas que foram assistindo, se as pessoas só a conheciam da foto e a partir da foto tiraram conclusões, enfim, né? Eu sei que ela aparece também muito em revistas desse ano como uma espécie de exemplo do esforço de guerra. Ela tinha um cabelão loiro que se jura que era de verdade, acredito. E se criou uma lenda urbana, eu só posso acreditar que seja lenda urbana, Milena, que dizia o seguinte: as mulheres estão indo trabalhar nas fábricas, elas têm cabelo comprido, elas estão provocando acidentes, estão morrendo e perdendo os cabelos nas máquinas. Deve ter acontecido um ou outro, mas não sei se foram tantos assim, né, Milena? A ponto de se fazer uma grande operação que as mulheres tinham que prender o cabelo, não podia usar aquela franjinha lateral, assim, meio caidinha na frente da cara. E aí fizeram vídeos, filmagens da Veronica Lake arrumando o cabelo. O vídeo que eu vi no YouTube, Milena, jura que qualquer mulher pode fazer porque é um penteado fácil. Eu não tenho nem essa quantidade de cabelo para fazer isso, mas aconselho a quem tiver que tente fazer.
Eles fazem 2 rolos, assim, mais ou menos um de cada lado da cabeça. Imaginem como se fosse fazer uma coroa na cabeça. 2 rolinhos, assim, saindo da metade da testa até a metade da nuca. Enrola aquilo, parece que tem bobs, assim, parece que tem rolinhos dentro do cabelo, sabe? E ele forma um Vzinho na nuca. Tanto que chamavam esse penteado, adivinha só, o penteado do V da Vitória. E aí usaram a Veronica Lake para dizer que a mulherada estava perdendo os cabelos nas fábricas e que por isso era preciso aprender a fazer um penteado que prendesse e ficasse mais seguro. Eu vi o vídeo também, e como você falou, não era fácil fazer aquele penteado, não, né? Naquilo ali. Talvez eu não tenha coordenação suficiente, pode ser isso também. Mas eu enfim. acho que o que fica é pegar uma atriz que naquele momento estava em alta e servir de exemplo para as mulheres, Isso. né? Durante o esforço de guerra. Mas o que mais eu notei ali é como se fosse aquela coisa assim: se está todo mundo fazendo qualquer sacrifício pela pátria, as mulheres também podem mexer no cabelo, né? Pela pátria. O que vale é tentar livrar o mundo, principalmente dos alemães, né? E do nazismo. E é muito perceptível isso. Nessas revistas tem também uma reportagem em que ela aparece usando alguns figurinos, que depois eu fui reparando melhor, e são alguns figurinos do Casei-me com uma feiticeira, algum do Capitulou sorrindo, e fica tudo meio misturado ali. Ela aparece junto com a Edith Head, a figurinista da época, e é a foto e uma legenda um pouquinho mais longa, assim. E as legendas, elas são todas do tipo: essa camisola seria feita de crepe de seda, mas agora o estúdio está usando um algodão branco muito fino que fica perfeito e ninguém nota a diferença. Ou então, o blazer dessa foto não tem gola, não tem punhos, tem 63 centímetros de comprimento, então fica dentro do que a lei autoriza. E o título da reportagem com as fotos é Tio Sam diz ok. Então, tudo explicando que você pode fazer essa saia com material que o governo autoriza. Essa bolsa não entrou no racionamento, então não tem problema. Isso aparece com tudo, ela aparece fazendo propaganda. Oficialmente é uma reportagem com fotografia, mas obviamente aquilo é propaganda de guerra, mais ou menos na metade de 1942. E assim, Veronica Lake consome pouco açúcar, porque o açúcar é racionado. Veronica Lake usa um blazer assim, a saia assim, porque o tecido tal é racionado. Enfim, esforço de guerra, né, Milena, sempre. E me chamou a atenção, já que a gente fala de mulheres independentes, me chamou a atenção no filme 2 cenas. Primeiro, no comecinho, no parque de diversões, quando o namorado tenta pressioná-la, que, quando é que você vai cozinhar carne e repolho para mim, criar os nossos filhos e remendar as minhas meias? Ela quer casar e ter filhos, ela diz isso para ele, mas ela não joga tudo longe. Ela leva a missão dela adiante, ela não conta para o namorado até o finalzinho, não é ela que conta o que ela foi fazer, qual era a missão de espionagem dela. A Ellen, que é a personagem da Veronica Lake, ela é de fato uma espiã. Primeiro, ninguém sabe que ela está sendo espiã. Segundo, ela leva a missão até o final e ninguém sabe qual é a missão dela. Ela fica quietinha até o final. Ela não fala para o namorado termina me descobrindo, mas é assim, nos 44 do segundo tempo. A Ellen é extremamente esperta e entre as espertezas dela está usar o pó de arroz para deixar uma espécie de um carimbo de maquiagem no muro da empresa para onde ela está sendo levada como refém. Parabéns ao pessoal da polícia que na noite escura, úmida, meio chuviscando assim, consegue perceber uma rodinha de pó de arroz no muro da empresa e consegue descobrir que o Raven e a Ellen estão se escondendo aí também. Isso, Milena. O que podemos falar do próximo? Envolto na sombra. Olha, não, essa tática aí de colocar, né, o pó de arroz para marcar o caminho de onde eles estão indo é ótimo. Primeiro, ela já coloca as cartas, né, aquela carta do show de mágica. Primeiro ela coloca a carta, depois faz essa do pó de arroz. Não, a Ellen Graham é uma personagem sensacional. E eu também achei muito, muito bacana o Casei-me com a Feiticeira. A Veronica Lake, ela é engraçada, ela realmente tem
esse tom cômico muito, muito, assim, dela, né? Eu acho que ela não faz esforço, porque às vezes a gente tem umas atrizes, uns atores que fazem esforço para ser engraçado. E ela tem aquele jeitinho dela que tentaram, né, rotular de femme fatale, mas ela é mignon, né? Ela é magrinha, ela tem um rostinho bem pequenininho e aquele cabelão até às vezes deixa menor ainda o rostinho dela, né? Ela tem uma aparência mais frágil do que fatal e ela casa muito mais com os papéis de comédia, comédia romântica, comédia musical, como ela fez vários. Mas ela é uma atriz, né? Então, assim, como colocaram ali na revista, né? Ela faz o papel que está sendo incumbido a ela naquele filme, né? Bom, agora nós vamos falar sobre Envolto na Sombra, que tem como título original The Dark Corner, foi dirigido pelo Henry Hathaway e lançado em maio de 1946. Esse filme, pessoal, ele foi baseado na história serializada The Dark Corner, publicada na revista Good Housekeeping, nas edições de julho e agosto de 1945, escrita pelo Lew Rosten, sob o pseudônimo de Leonard K. Ross. E eu achei um site, Gisele, que tem todas as edições da Good Housekeeping escaneadas. Olha, um verdadeiro tesouro. E tesouro, Milena. Eu preciso de férias para ficar só olhando esses arquivos agora. Uma curiosidade aqui. Na época, os críticos e o departamento de marketing geralmente se referiam a Envolto nas Sombras como um melodrama. E é aquilo que você falou no início do episódio, aquele negócio de se não tem femme fatale não é noir, lembrando, claro, que Envolto, olha só, é exatamente do ano 1946, em que aparece aquele texto lá naquela revista francesa, citando assim, muito por cima, o nome noir para comentar a aparência de certos filmes. Só que aí, né, aí tem um adendo, porque o filme é de maio de 46, ele é um pouquinho antes, né, do texto lá do Nino Frank. Tava no ar a coisa já, né? Já estava no ar. Ai, meu pai. E tá vendo como é interessante a gente pesquisar? Porque, assim, às vezes o pessoal fica achando que, esse negócio de estudo de gênero é mimimi, mas se a gente for olhar direitinho, tem algumas coisas que geralmente os homens rotulam as mulheres, né? Que é meio complicado. Então, assim, acho que quando a gente lê e tem uma reflexão sobre aquilo que a gente está lendo, né? E analisa os filmes, depois analisa os atores, as atrizes, a gente começa a ter também a nossa própria, o nosso próprio julgamento, digamos assim, né? Sobre aquelas atrizes, aqueles atores, aqueles papéis que eles fizeram. E eu tô cada vez mais, assim, eu tô lendo, né, por causa do cineclube feito por elas, eu tô estudando mais, assim, essa questão do gênero e vai abrindo realmente os olhos da gente, tá? Bom, vamos agora voltar aqui para Envolto na Sombra. Sobre o roteiro, gente, ele ficou a cargo do Jay Dretler, que também trabalhou no roteiro de Laura, de 1944, e escreveu o romance no qual o filme Caminho da Tentação foi baseado. Mas o Bernard C. Schoenfeld foi o autor do primeiro rascunho do roteiro e acabou sendo igualmente creditado. Milena, você mencionou o filme Laura. Tem muitas críticas de 1946 que fizeram essa conexão entre os dois filmes. Isso se deve principalmente à presença do Clifton Webb em ambos, e porque os dois filmes são sobre crime, ascensão social e questões estéticas. Por falar no Clifton Webb, eu vi até uma crítica do Envolto nas Sombras em que a pessoa que escreve diz que está na hora dele começar a mudar os papéis, porque já são dois
2 filmes em que ele faz papéis parecidos, daqui a pouco as pessoas vão começar a cansar disso. Ele teve o maior cachê da equipe, disse que se divertiu muito durante as filmagens, que gostou de trabalhar com o diretor Hathaway, embora ele não aprovasse a violência nos filmes, porque a especialidade do Clifton Webb eram as comédias leves. O Hardy Cathcart, o personagem do Clifton Webb, assim como o Aldo, de Laura, ele tem uma relação patológica com a imagem feminina, viu, Gisele? A Helen Hanson afirma que eles, abre aspas, confundem as mulheres com as imagens idealizadas e, portanto, demonstram falta de perspectiva, fecha aspas. E do mesmo jeito que o Aldo faz com a Laura, o Cathcart vai estilizar a sua esposa Mary. Ele a venera, tá? Ele coloca ela no pedestal, só que ele não sente desejo por ela. Para o Cathcart, a Mary ela é tão somente uma obra de arte. E a gente vê que ele, como alguns homens geralmente também, né, confundem amor com posse. E ele vai, em algum momento, ele chega até a dizer assim, você é minha, né? Tipo assim, os homens lhe cobiçam, os homens lhe desejam, mas você é minha. Então, é posse, meu amigo, não é amor, tá? E aí, a gente pode constatar isso também, essa questão da falta de desejo dele, né? Quando a Mary confessa a Jardine, que era amante dela, que o seu marido lhe dá tudo o que uma mulher, né? Tudo que um homem pode dar a uma mulher, mas ainda assim não é o suficiente. Então, tá nas entrelinhas aqui. A Hanson, ela chega a mencionar o pesquisador Richard Dyer, famoso por pesquisar a homossexualidade no cinema, que fala sobre o Waldo e o Cathcart, homens impecavelmente bem vestidos, que vivem em ambientes ornamentados e têm diálogos repletos de esnobismo, misoginia e crueldade, disfarçados de humor. Mas eu não vou me deter muito no laudo e nem na pesquisa do DAE agora, porque a gente vai ter um episódio sobre a Laura, né, o filme Laura, em breve, viu, pessoal? A pessoa que odeia a grama no amanhecer, né, Milena? O que se dirá além de snobismo desta pessoa, né? Tem outras curiosidades sobre esse filme, por exemplo, uma curiosidade a respeito do ator Mark Stevens, que o Darryl Zanuck estava tentando transformar numa nova estrela da Fox. Apesar do seu bom desempenho envolto nas sombras e de uma campanha de marketing agressiva, os planos do Zanuck naufragaram com o baixo desempenho do filme nas bilheterias. E ele culpou justamente o Mark Stevens por isso, dizendo que o ator era muito arrogante, muito convencido, adjetivos que o Henry Hathaway também usou. Olha aí. Ah, meu pai, eu não sei não, viu? Dá vontade de rir com as coisas dessas, né? Bom, Gisele, o Henry Hathaway, ele ficou conhecido por ter feito filmes baseados em fatos históricos e em crimes reais. Sabe aquela estética de semidocumentário, filmes filmados em locações? É? Então, ele teve um período na década de 40, que ele fez muito isso. Aí eu posso citar a Casa da Rua 92, a Rua Madeleine 13 e o Sublime Devoção, que é ótimo, meu Deus, isso é sensacional, é com o James Stewart. E esse filme, ele tem também a participação do Jay Dretler no roteiro. E embora Envolto na Sombra não seja baseado em história verídica, a gente nota que o Hathaway ele teve a intenção de trazer para o filme essa pegada assim, né, das ruas, de como um detetive age, que às vezes precisa realmente bater, né, no, no cara lá para tentar pegar uma informação. E não é só bater assim
por bater, não, é dar soco, às vezes quase matar o outro, né? E por isso esse filme ele tem algumas cenas violentas, tanto que a censura sueca chegou a proibi-lo completamente. Ou seja, às vezes um país, para exibir um filme, ele deixa só o filme ser exibido com cortes, né? Só que no caso de Envolto na Sombra na Suécia, ele não pôde ser exibido de forma alguma. Quanto a Lucille Ball, gente, eu vou chamar só Lucy, tá? Porque para mim, né, ela é Lucy. É, é interessante porque no momento das filmagens, ela estava passando por um período bem complicado, tá? As filmagens, elas foram realizadas ainda em 1945, certo? E esse período dela complicado era tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. No blog Fredrik on Film, do professor, escritor e curador Fredrik Gustavsson, eu achei algumas informações bem interessantes. Ele conta que o relacionamento da Lucy com o Desi Arnaz estava tenso, porque ele andava pulando a cerca descontroladamente. E parece que ela ainda estava sob contrato com a MGM, só que ela não vinha conseguindo aí bons projetos, bons papéis, né? Tanto que em 1944 ela só fez um filme, e em 1945 ela fez um filme e teve apenas 2 participações especiais em outros 2. Só que no Butch Abbott e Lou Costello em Hollywood, nem creditada ela foi. Olha aí para vocês verem. E ela já era uma atriz, assim, ela começou, né, na década de 1930, então aqui ela já tinha uma certa imagem, né? Ela era uma atriz já querida, certo? Do público. Não tão querida ainda quando ela estrelar I Love Lucy, a série, né? Mas ela já era querida, tá? Então, por isso, a Fox pegou a Lucy emprestada, né, da MGM, tá? E como é que foi isso, né? Como é que aconteceu esse empréstimo? O Fred Coma era o produtor de Envolto na Sombra e também era um velho amigo da Lucy. E ele vendo que ela estava, né, naquela situação meio constrangedora ali, de estar com a carreira meio estagnada, ele queria que ela voltasse ativa num filme que prometia ser um filme, no mínimo, interessante, né? E aí fez esse contrato para pegar ela emprestada da MGM. Só que, gente, ela estava muito frágil, tá? Ela estava, tipo assim, com os nervos à flor da pele e estava à beira de um colapso nervoso. E a gente sabe que quando a gente está numa situação assim, é, às vezes a memória dá um tilt, né? Então ela começou a esquecer as falas dela. E o Hathaway, ele não tinha muita paciência. Então ele gritou com ela, xingou. E claro, a pessoa já está ali numa situação frágil, né? Então, levando o esporro, ela ficou mais nervosa ainda. E de tão nervosa, aquele colapso nervoso, que hoje seria tipo um burnout, ele realmente chegou, né? Ela fica acamada, ela consegue terminar o filme, tá? Mas aí ela vai passar várias semanas se recuperando em casa, sob os cuidados de um médico. O Gustafsson, ele conta que há diferentes versões nos livros sobre a Lucille Ball, né? Sobre a Lucille Ball, do que realmente aconteceu entre os anos de 1944, de 45 e 46. Só que ele escreve no blog os fatos que ele coletou, certo? Então, é o que ele leu, né? E aí ele diz que, apesar dos problemas que ela, né, que ela estava ali naquele período, eles não transparecem em nada em Envolto na Sombra. Tanto que depois que eu li isso, né, e eu fui rever o filme pela, sei lá, pela 4ª vez, a gente não nota,
nada disso, né? Ela, na verdade, assim, para mim, toda vez que ela aparece, me dá vontade de rir, porque a imagem que eu tenho é da Lucy, de I Love Lucy, né? Então, assim, é, e as falas dela são muito engraçadas, tem muitas alfinetadas, ela é muito espirituosa. Então, eu não desconfiava em nada que ela estava nessa situação de fragilidade emocional que o Gustavson comenta aqui, né? E aí ele vai dizer assim que ela parece bem segura de si, combinando jovialidade e determinação quando necessário. E sem a força e a imaginação da Kathleen, que era a personagem dela, o assassino não teria sido encontrado. E, pessoal, voltando a citar a Helen Hanson, eu gosto bastante da distinção que ela faz entre o enquadrador ou emoldurador, que é o framer, e o enquadrado ou emoldurado, que é o framed. O enquadrador é aquele personagem que incrimina ou meio que, tipo, aprisiona outro personagem a uma forma bem particular de vê-lo, tornando-o enquadrado. Que é, pronto, o que o Cathcart faz com a Mary, né? Ele vai colocar ali, no momento do filme, que primeiro ele viu a pintura, ele viu a tela, que tem uma mulher que tem um semblante idêntico a Mary. Ele se apaixona por aquela mulher da tela, do quadro, e meio que, quando ele conhece a Mary, ele diz assim: eu já lhe amava bem antes de eu lhe conhecer, né? Só que ele quer enquadrar a Mary naquela figura ali, entendeu? Ele idealiza a Mary, ele não consegue ver a Mary real, ele consegue ver aquela Mary da pintura, que tanto que ele vai até chegar a dizer para ela, isso é bem cruel, ele diz assim: eu não quero que você envelheça, né? É como se ele quisesse realmente ficar contemplando ela do mesmo jeito que ele contempla a tela, certo? Que ele demorou anos para conseguir, né? E ele finalmente comprou e ele vai mostrar para alguns personagens no filme. E essa tela, que é tão preciosa para ele, fica dentro de um cofre hiper ultra forte. Eu acho que nem o do banco é tão seguro quanto aquele cofre da galeria de arte do Cathcart, né? Bom, então olha só, esse filme, né? Quer dizer, só para recapitular aqui, o framer, que é o enquadrador ou emoldurador, e o framed, que é o enquadrado ou emoldurado. E o filme noir geralmente tem um enquadrador e um ou mais enquadrados. E no caso de Envolto na Sombra, é muito massa porque os enquadrados, que são a Mary e o Brad, eles terminam enquadrando o enquadrador, que é o Cathcart. E a forma como o roteiro molda a trama é muito bacana. Mas é daqueles filmes que, se você não ficar atento, né, você se perde fácil. Embora ele não seja tão complexo quanto A Beira do Abismo, né? Porque esse aí eu já assisti, acho que 3 ou 4 vezes e eu sempre me perco. Bom, agora eu vou pontuar aqui 5 coisas interessantes que eu ah, observei em Envolto na Sombra, tá? Primeiro, eu quero falar sobre a música do filme. Gente, é muito interessante notar que a música no filme ela é tão somente diegética. O que é que eu quero dizer com isso? A gente só ouve as músicas e os sons que os personagens estão ouvindo. A gente ouve as orquestras tocando ao vivo, a gente ouve o som dos discos, da rádio, certo? E isso é tão massa que quando os personagens fecham portas, janelas, o som ele fica abafado. Então aqui a gente não vai ter uma trilha sonora à parte. O único momento que você vai ter uma música assim é na abertura, né, nos créditos de abertura e um pouquinho ali no final, nos créditos, né, no The End. É só isso, tá? E a gente vai ter 2 momentos de orquestras tocando ao vivo.
Primeiro naquela festa de aniversário de casamento do Cathcart com a Mary e depois na aparição do Ed Haywood e sua orquestra, que realmente ele era um famoso pianista de jazz dos anos 1940 e 50, certo? Aí agora eu vou pontuar coisas engraçadas, interessantes que acontecem nessa festa de aniversário de casamento, né? Do Cathcart e da Mary. Quando o Cathcart ele está conversando com a senhora Kingsley, eu não sei se vocês notaram, a Mary ela fica olhando fixamente para o jardim. Aí o jardim tem umas horas que ele meio que se incomoda, aí ele baixa um pouquinho a cabeça, tira o olhar, aí depois ele olha fixamente para ela, né? E aí depois ambos eles viram o rosto para Cathcart não perceber. E quando o jardim sai para chantagear uma outra senhora, a Mary ela fica desgostosa. O Cathcart ele está sacando tudo. E aí ele tem uma fala que é bem alfinetadazinha. Ele diz assim: a alegria da arte é o único êxtase restante que não é imoral e nem ilegal. E eu acho muito massa o Cathcart, porque a gente pode linkar ele com o Bannister de A Dama de Xangai, porque são dois maridos que eles sabem que estão sendo traídos, justamente a mulher traindo com o amigo e sócio, né? Que ambos são advogados, é interessante também isso, né? O Grisby era advogado e o Jardim também é advogado. Só que tanto o Cathcart quanto o Bannister, eles ficam ali meio que na moita, como que dissesse assim, eu vou dar corda para vocês, mas no final vocês vão se enforcar com ela, viu? Aí outra cena também para a gente prestar atenção é quando o Brad leva a Kathleen para o Clube da Cartola, que justamente está tocando aí o Ed Haywood e sua orquestra, né? E a gravata dele, escura com listras brancas, linka com o vestido escuro com listras brancas que a Kathleen está usando, tá? E isso vai mostrar para a gente que ambos estão cada vez mais unidos. Agora vem uma cena engraçada, né? Que é a menina que toca aquele apitozinho chato na escada, lá no prédio onde o terno branco está morando. A gente acha, né, que ela é só mais uma criança que gosta de irritar os adultos por não ter nada para fazer. Só que aqui o Hathaway vai mostrar que é muito perigoso você falar coisas importantes na frente das crianças, porque elas prestam atenção, viu? E vai ser justamente essa menininha que vai dizer ao Brad onde o terno branco foi, né? E fazendo um paralelo com Alma Torturada, a cena da menininha, que também vai ter uma cena, né, da menininha na escada, só que aqui, em Alma Torturada, melhor dizendo, é mais melancólica, né? A menininha é deficiente físico e perdeu a bolinha, né? E o Raven, ela pede para o Raven entregar a bolinha para ela, né? E aqui é essa menininha bem nojentinha, bem chatinha, uma criança bem irritantezinha, né? Que a gente não dá nada, o terno branco também não dá nada, e ela é que dá a dica de onde ele está. E aí, gente, embora o filme seja envolto na sombra, eu vou citar aqui reflexos no espelho que são interessantes, tá? Nesse filme. A primeira personagem a ter seu rosto refletido no espelho é a Kathleen, logo no início do filme. E eu leio esse reflexo como ela escondendo que gosta do patrão, do Brad, né? Ela faz jogo duro, gente. Ela quer mostrar que ela é uma mulher direita, tá?
E vai ser interessante porque um pouquinho mais, né, para dentro do filme, quando ela está no apartamento do Brad, aí ele diz assim: e o seu instinto materno? Aí ela diz assim: não funciona depois do pôr do sol. Ela tem umas tiradas ótimas. Eu adoro as falas da Kathleen, né? Então, assim, ela faz esse jogo duro e ela diz assim: olha, eu sou uma mulher que eu jogo para valer. Ela já avisa ele desde o começo. Ele fica tentando, né? eh, Fazer umas artimanhas ali para ver se ele consegue algo a mais dela, mas ela tá ali ligada, né? Eu acho muito massa. Aí, gente, outro reflexo vai se dar quando o Brad leva o terno branco ao seu escritório e começa a fechar as persianas. E o reflexo dele vai aparecer na segunda janela. O que é que esse reflexo vai dizer para a gente? Que o Brad ele tem um passado a esconder. A gente já sabe que ele tem um passado meio turbulento com o Reeves, aquele policial que aparece lá, que é o policial da condicional dele, né? E a gente sabe que o Brad foi preso. A gente só não sabe por quê, né? Então ele está escondendo ali alguma coisa. E quando o Terno Branco fala o nome Jardine, mexe tanto com ele que ele vai encher a cara, né? Então a gente ainda não sabe quem é Jardine, mas a gente sabe que esse cara tem um grande peso no passado do Brett. Aí depois, quando o Terno Branco mata Jardine no apartamento do Brad, e ele vai armar, né, para que ele seja culpado, o Brad beija e abraça Kathleen e só que o reflexo que aparece no espelho roxo é o dele, né? Ela tá de costas para o espelho e olhando para o espectador. Então, esse reflexo dele no espelho, eu leio como se ele, por mais que ele quisesse afastar a Kathleen daquela situação toda que ele foi envolvido, né? Por saber que ficar perto dele seria uma roubada, por dentro ele sabe que precisa da ajuda dela. E ela está ali realmente sempre disposta a ajudar, né, a cooperar, a fazer com que ele saia daquele lamaçal que ele entrou, né. Aí, gente, vem uma das cenas que eu acho mais sensacionais. Com 1 hora e 7 minutos de filme, finalmente a gente vê o reflexo do Cathcart no espelho da casa dele. E é justamente quando o terno branco telefona para informar que o plano deu certo e Jardine está morto. Então, esse reflexo aí no espelho vai dizer para a gente que, apesar daquela finesse toda, o Cathcart é um homem, além de asqueroso e controlador, extremamente frio e sem escrúpulos. E por que que eu disse que essa cena é massa? Porque ela também vai servir de elemento indiciático para o que vai acontecer depois, né? Porque como o Cathcart ele é controlador e ele está notando que o terno branco está tentando ali meio que ameaçá-lo, chantageá-lo, ele mata o terno branco assim, é uma frieza, né? Com que ele empurra o terno branco da janela, assim, que, Nossa Senhora, né? Que cena fantástica, viu, Milena? Desculpe, a É, pessoa morreu, mas foi legal. ele vai, se abaixa para pegar o dinheiro, né? Aí, puf, é empurrado. E ele vai pro dentista, assim, numa pose, né, Gisele? É um negócio Sempre, assim, sempre. Pose é uma coisa que ele não perde. Como me não disseram uma perde. vez, essa pessoa engoliu o cabo da vassoura e lá ficou, né? Não, não pisca, não mexe. Pose ele tem muita, realmente. Não Demais, né? presta, mas tem pose. É. E aí, gente, a cena seguinte a esse reflexo do Cathcart no espelho é quando ele sobe, vai até o quarto da Mary e assim que ele bate na porta e a gente já entra no quarto da Mary vendo a Mary no espelho, né? Vendo o reflexo da Mary no espelho. Ou seja, ela é infiel, ela tem algo a esconder e ela tá com medo, né? E aí depois
os dois vão ter os seus respectivos reflexos ao mesmo tempo ali mostrados no espelho. E eu também acho isso massa, porque cada um tem algo a esconder do outro, né? A Mary, ela, além do caso que ela está tendo com o Jardine, ela não tem coragem de dizer ao Cathcart que ela prefere o amor ao dinheiro, né? O amor e o desejo ao dinheiro. E o Cathcart não revela para ela esse cara frio e sem escrúpulos que ele realmente é e que ele já está sabendo de tudo, inclusive do plano dos dois de fugir aquela noite, né? E aí, Milena, Milena, diga. eu sei que é só suposição total, mas será mesmo que ela prefere o amor ao dinheiro? Parece que tem um certo momento ali que ela tá conversando com o Jardine quando ela vai encontrá-lo no apartamento, que depois termina naquela briga dele com o Bradford, que ela diz alguma coisa, eu não anotei aqui as aspas, mas ela diz alguma coisa do tipo, eu me meti nessa história porque era isso que eu queria, e agora, ó, como eu te amo e tal, mas não sei, eu tenho a impressão que foi meio assim ele precisava de uma mulher que fosse assim uma argila que ele pudesse moldar para se transformar naquela moça do quadro. E não sei, eu acho que ela também tinha segundas intenções. Todo mundo aí tem segundas intenções nesse filme, Milena? Será que é isso? Não, com certeza. Esse diálogo que ela tem com o Jardine é muito massa, porque assim, ela está dizendo para ele que ela se arrependeu do que ela fez. Ela diz uma coisa assim, tipo, é como se ela tivesse. é, ela Ela, casou por interesse, ela né? traçou Ela um queria, plano, é. ela queria o dinheiro, mas como ele é um homem extremamente frio e idealiza a beleza dela, né? Ele não tem um afeto real por ela, né? Não Não, tem não tem desejo mesmo. por ela. Então, assim, ela diz que, poxa, agora que eu me toquei que eu fiz um mau negócio, porque assim, eu casei com ele por dinheiro, mas eu fiquei presa, né? Fiquei presa num casamento tipo inútil. E aí eu encontrei você, Jardine, e eu descobri que eu prefiro o sentimento e o desejo. Aí ele chega e ele é bem cruel com ela, ele manda real, ele diz assim, ó, o Cathcart, com o Cathcart você tem o dinheiro, mas não tem amor. Mas comigo você tem o amor, mas eu não tenho Isso. grana. Aí ela pega e diz assim, mas eu tenho as minhas joias, eu lhe dou minhas joias, né? Assim, ela é aquela coisa. Aí eu volto para Elsa Bannister também, quando ela fala para o Michael O'Hara, ele diz assim, ela diz assim, ai, se a gente fugir, eu vou ter que, tipo, ser lavadeira, né? Aí ele fala, e se eu conseguir $5.000, né? Pra gente passar um tempinho juntos, né? Assim, elas são, assim, claro que nas devidas proporções, né? Elas são mulheres fatais, só que a Mary, ela se dá conta de que ela entrou numa roubada, né? E ela prefere sentimento, ela prefere um homem com pegada, vamos dizer assim, e o Jardine é esse homem, né? E eu acho muito interessante ela chegar e dizer isso, entendeu? Ela dizer, poxa, ela se abrir, ela dizer, poxa, eu achei que eu estava fazendo um bom negócio, mas eu me meti numa roubada. E é interessante o diálogo que o Cathcart tem com a Mary nessa cena, que eles estão conversando no quarto, né? Porque esse diálogo é cheio de pegadinha, tá? O Cathcart, ele fica jogando verde ali para ver se colhe maduro, né? E ela realmente se deixa perturbar. Ela não capta que o Cathcart sabe, né? E ela fica ainda com ciúme do Jardine, né? E ela termina dizendo, não, mas o Jardine, porque ele insinua que o Jardine, né, tem negócios a tratar com a senhora Kingsley, né? Aí elas assim, mas ela é muito mais velha do que ele, né? E aí o Cathcart inflamado diz assim, saiba que o amor é, não é algo somente dos Algo da jovens, adolescência, dos é. adolescentes e tal, né? Só que ele, como eu falei, ele confunde amor com posse, né? Ele não ama ela, ele quer possuí-la
assim como ele possui a tela, que tem um retrato com o semblante dela, né? Parece que é meio. Ele não vai pintar um quadro com tintas, mas ele esculpe uma pessoa, né? Isso, isso. Ele idealiza, ele quer que ela seja igual àquela mulher que está ali no quadro, que ele A minha obra de venera. arte. É É. uma obra de arte que ele venera, né? E que ela é muito preciosa, né? Assim, ela é muito, tipo assim, ela custa muita grana, entendeu? Ela é preciosa nesse sentido, de que para ele, tanto que tem um momento também, justamente quando ele está mostrando o quadro, né, para aquelas senhoras ali, aí uma diz até assim, o Cathcart não gosta de sentimentalismos, né? É, e realmente ele é esse cara extremamente frio e controlador, né? E eu acho massa que esse filme aborda essas questões e mostra as diferenças, né, entre as mulheres. A Mary, ela, se- ela seria uma mulher fatal parcial, né? Porque ela não é tão fatal assim. Ela apenas é uma mulher que é interesseira, mas que depois ela descobriu que ser interesseira não levou ela a cantos tão bacanas como ela achava que ela ia conseguir, né? É, e a Kathleen, que é uma mulher pé no chão, né? Que é essa mulher de família, que ela tá ali junto com o homem que ela ama e que ela fica meio que testando para saber se ele realmente a ama ou se só quer brincar com ela, né? E aí no final é engraçado porque ela já pega ele, aí o Reeves diz assim: "Tô esperando você na delegacia de manhã". Ela diz: "Não, pela manhã não. Só à tarde, porque pela manhã nós vamos ao cartório, porque ele não me pediu em casamento, mas a gente vai se casar". É muito Eu bom. E é uma acho. relação. É muito bom. E é uma relação Hum. totalmente diferente, né? Do outro casal, porque. Dos outros três, eu diria, né? Isso, Porque isso. inclua o Jardim ali nesse grupo. É uma relação muito diferente, inclusive financeiramente, porque eles são praticamente colegas de trabalho, né? Aliás, se não fosse ela pegar as rédeas e dizer, vamos investigar esse negócio aqui, vamos até o fim, blá, 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 não sei porque se ele teria ido tão longe, porque aparece umas cenas no comecinho em que ele está afogando as mágoas nas garrafas, e as garrafas de bebida parecem assim em sombras bem grandes, maiores do que ele, até na proporção da parede. Depois isso vai sumindo ao longo do filme. Mas tem uma questão até financeira, parece umas bobinhas, umas coisinhas bobas, né? Mas a gente começa, como comentou, né, Milena? A gente vê o filme 4 vezes, a gente começa a enxergar umas coisas assim. O casal da Mari e do Cathcart, eles. Tudo assim, é muito dinheiro, é muita joia, é muita obra de arte. Tudo parece que dá medo de caminhar naquela casa, porque, meu Deus, se eu pisar errado, o tapete vai ficar virado para o lado errado e pode ser que eu esteja estragando um patrimônio histórico, né? Já no caso do Bradford e da Kathleen, ela, ela pede para ele que ele compre meias para ela, uma coisa assim tão aparentemente tão prosaica, né? De novo, né? Olha o racionamento da guerra ali, né? É uma coisinha, eles já são mais próximos. Eles parece que faz pouco tempo que ela está trabalhando com ele, eles estão ainda pintando o letreiro, mas eles são mais próximos. A questão financeira é um pouquinho mais parecida, eu acho. Ela é muito pé no chão. É outro tipo de tudo ali, né? De relacionamento em todos os níveis ali, né? A história Isso. das meias, inclusive, eu assisti aquela cena e eu pensei, se pedisse para o nosso amigo lá de Sombras do Mal, ele conhece uma contrabandista que tem meias de nylon batida. Com certeza, né. E eu acho massa também essa questão das meias, porque mostra que ele é atencioso, né, porque ela falou uma vez, aí ele lembra, ainda lembra Ele que era o lembra. tamanho médio, né, que ele pergunta para ela, É. é o tamanho médio. E são coisinhas reveladoras do cotidiano da época também, né? Isso, isso. E assim, eu gosto bacana, eu gosto muito deles, né, eu acho um casalzinho bem bacana, assim, porque realmente é ela que dá força para ele. Você nota que ele ia se entregar, e é ela que puxa ele e diz assim: "Rapaz, acorda, né, se você, tá numa roubada, eu tô aqui, eu sou sua secretária, mas eu gosto de você, eu quero lhe ajudar, eu tenho um instinto maternal", né. Aí é engraçado que tem uma hora que ele pergunta assim:
Além de costurar, o que é que você mais sabe fazer? Ela diz assim, eu sei cozinhar, né? Todos os diálogos Completou a checklist, foi isso? Foi, é. É. Ah, meu pai. Quase, né? O que o Crane fala para Ellen lá, né? Assim, queria que você, né, costurasse minhas meias, né? Fizesse a comida, tal. Ah, meu pai. É bom. E se não fosse a Kathleen, o Bradford nem saberia quem é o William Powell. Onde já se viu um negócio desses, né, Milena? Que é o cinema citando o Exatamente. cinema bem no comecinho, né? Quando Isso. ela vai seguir o terno branco, eu não sei se ela perde ele, ok? E ela diz, você precisa do William Powell como seu secretário. E ele, quem? Você não vai ao cinema? Não assistiu a Ceia dos Acusados? Eu que ele não sabe quem é o William Powell, que fez a Ceia dos Acusados. É o cinema citando o cinema, né, Milena? Eu dei muita risada com essa história. Exatamente, é muito bom, né? E ela fala assim como fosse assim, você não vai ao cinema porque o William Powell, não fez só ser dos acusados, assim, o personagem caiu no gosto do público e ele fez uma sériezinha, acho que tem uns 3 filmes com ele, com o ator interpretando o personagem, sabe? O pessoal gostou. Pô, Gisele, eu acho que a nossa mulher independente, ela foi bem representada hoje, não é? Pois sim, eu acho. Não importa se é mulher fatal, se é cativa, se é independente, né, Milena? Todas as personagens femininas no Noir são incríveis e merecem a nossa atenção. Ah, sim, e os homens também, porque embora não tão badalado, há o homem fatal, viu? E nós iremos abordá-lo no próximo episódio. Muito obrigada a quem está ouvindo e curtindo o nosso conteúdo. Muito obrigada e continuem delirando junto com a gente.